Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero, desde já, nesse instante, convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 19. A partir do verso 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Esse discurso sem palavras não se ouve, ou sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como um herói se alegra e percorre o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de todas as transgressões, de grandes transgressões. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te bendizemos pela tua presença em nossas vidas e pela oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos, meditarmos e sermos transformados pela tua palavra. Pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine nosso entendimento, a fim de que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja para nós por meio das Escrituras. E é em nome de Jesus que nós oramos, crendo que o Senhor nos transformará por meio da tua santa palavra. Amém. Muito bem, estamos aqui estudando os salmos já há um bom tempo, e agora estamos falando dos salmos de criação, já falamos do salmo número 8, e agora vamos meditar um pouquinho aqui no salmo de número 19. Esse salmo, como vocês viram aí, é um salmo de Davi, e ele nos ensina como Deus se revela na criação e também por meio da sua palavra. A doutrina da criação, como eu já disse da outra vez, que é importante nós estudarmos, entendermos e compreendermos. Essa doutrina, ela nos ensina que Deus trouxe o mundo, o universo e tudo que existe da não existência para a existência. Do absoluto nada, Deus criou absolutamente tudo que existe. Esse salmo nos faz ver como toda a criação, sem palavra alguma, declara em alto e bom som que Deus existe e é o Criador de todas as coisas. Então, como Deus criou as coisas do absoluto nada, e isso é uma coisa que a gente precisa se aprofundar. Eu não vou me aprofundar hoje nisso, mas é algo que nós precisamos conhecer e nos aprofundar. Nós precisamos entender também que tudo que Ele criou para o seu louvor, para a sua glória. E esse salmo vai mostrar justamente isso, como Deus, por meio da criação, Ele manifesta a sua glória, manifesta o seu poder. Se nós observarmos tudo que foi criado, nós vamos ver que as leis de Deus organizam e harmonizam e dão equilíbrio para todo o movimento das coisas que foram criadas. Por exemplo, os astros, o Sol e a Lua, eles são perfeitamente guiados pelas leis de Deus.
Eles não fogem às leis de Deus. E a gente pode ver isso em toda a criação, na realidade. Se pensarmos no universo, né, nenhum planeta sai da sua órbita, por exemplo. Por quê? Porque Deus estabeleceu leis que comandam e organizam e regem o movimento dos planetas. A gente vê que, por exemplo, as estrelas também não se chocam. E quando se chocam é porque Deus permitiu que elas se chocassem. A gente percebe, por exemplo, na Terra, que o ângulo da rotação e da translação da Terra são perfeitos. Se o ângulo da Terra fosse um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, seria impossível nós vivermos nesse mundo. Olhando um pouco mais para dentro aqui do planeta, né, na Terra, a gente vê como Deus ordena todas as coisas. Por exemplo, cada árvore tem a sua estação para dar fruto. Né, o clima no nosso planeta, né, não vou entrar aqui na questão de poluição e todas essas coisas, mas pensando no clima, da forma como Deus criou o mundo, o clima ele segue seus ciclos, né? E esses ciclos proporcionam a manutenção e a sustentabilidade da vida aqui na Terra. Os mares, a gente vê, e a Bíblia deixa isso muito claro, tem seus limites. Quando a gente vai para o litoral, né? E quem já teve a oportunidade, né, de pegar um barco ou um navio e ir para o alto mar, né? A gente olha aquela imensidão de água e de repente, né, a gente vê isso muito em filme, né? E eu prefiro ver isso só em filme, né? Quando tem tempestade no meio do mar, né? Vem aquelas ondas enormes, aquela coisa que o barco fica pequenininho, o navio fica pequenininho diante daquela imensidão. Mas você fica pensando que aquela água toda, aquela fúria toda, vamos dizer assim, né? Reagindo aos ventos, aquelas ondas enormes, quando chega na praia, ela morre ali aos seus pés. Então, Deus, a gente vê nisso, que Deus ordena todas as coisas, que Deus coloca limite sobre todas as coisas, porque Ele estabeleceu leis que regem tudo aquilo que Ele criou, né? E quando nós olhamos então para tudo que Deus criou, a gente pode perceber também que Ele permitiu que todas as coisas, ou essas coisas, fossem conhecidas, né? E então, quando alguém se dedica, né? Um cientista, por exemplo, quando ele se dedica a estudar as coisas que Deus criou, ele consegue conhecer estas coisas, ele consegue perceber como essas coisas são criadas, né? Decolar.com. Ele consegue perceber como essas coisas são regidas, né? Então Deus permite, né, que os cientistas descubram como essas coisas funcionam, como tudo que Deus criou funciona, né? E é perceptível, né, e cientificamente provado que todas as coisas que existem seguem uma lei e existem desta forma porque Deus assim determinou, e elas declaram a grandeza e a glória de Deus. Esse conhecimento geral, né, científico, a gente pode dizer, né, pode dizer não, teologicamente é chamado como uma revelação geral ou graça comum que Deus dá para que as pessoas possam conhecer como tudo funciona na Terra e também no universo, né? Inclusive essa semana, não sei quantos acompanharam essa notícia, né, um grande cientista cristão faleceu, né? Adalto Lourenço, né? Ele faleceu e ele foi um grande defensor e um apologeta, né, da ciência e da fé. E ele, com seus estudos, ele tem um curso aí, né, que vale muito a pena, né, se você puder adquirir, que fala justamente como a ciência comprova a existência de Deus e como Deus criou e ordenou todas as coisas. Então essa revelação, que é essa revelação geral, né, ela foi dada por Deus para que todos pudessem entender como tudo funciona. Essa revelação, porém, ela não é dada de forma verbal. Ela é expressa nos feitos de Deus, nas leis que Ele estabeleceu,
Mas ela não é verbal, por isso ela é chamada de revelação geral, né? Ela também, essa revelação geral, também opera de alguma forma na mente humana, nos feitos, nas experiências que nós temos, e também podem ser vistas na própria história da humanidade. Porém, por ela não ser uma revelação verbal, ela não pode gerar em nós aquilo que a revelação verbal pode fazer. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Antes de falar um pouco mais sobre isso, eu quero citar aqui a Confissão de Fé de Westminster, que ela apresenta 2 pontos importantes sobre a criação, né? Quando ela fala a Confissão de Fé, no capítulo 4, vai falar da criação, ela diz o seguinte: no princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo fez muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visível e invisível. Então voltando aqui para o Salmo, os primeiros 6 versos desse Salmo 19, declaram justamente isso. Declaram principalmente que toda a criação anuncia o esplendor da presença de Deus. É isso que nós temos que perceber nesses 6 primeiros versos. Que toda a criação expressa, sem palavras, como nós já vimos, e o próprio texto diz, expressa a manifestação da presença e o esplendor da presença de Deus. Romanos capítulo 1, verso 20 diz, Paulo diz o seguinte: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O que aconteceu com tudo isso? Por que, apesar dessas coisas, nós não conseguimos ver com tanta clareza essa manifestação? Por causa do pecado. O pecado afetou toda a criação e lançou sobre a criação uma mancha que obscurece esta revelação de Deus. Por isso a gente precisa de um grande esforço para entender como tudo funciona. Dessa forma, a revelação geral, ou a graça comum, né, como a gente pode dizer, ela não é capaz, entendam bem isso, ela não é capaz e não é suficiente para nós conhecermos de forma segura e satisfatória o Deus que criou todas as coisas. Por causa do pecado. Por causa do pecado, a revelação geral não é capaz de nos proporcionar o conhecimento sobre as nossas próprias necessidades, as necessidades da nossa alma, sobre os anseios espirituais que nós temos, ou mesmo sobre o nosso futuro eterno. Nós não conseguimos, ou só por observar a criação, como essas coisas têm resposta, ou não encontramos respostas só por observarmos a criação. E na realidade nunca foi o propósito de Deus que a gente conhecesse a Ele profundamente só por observarmos o que Ele criou. O propósito eterno de Deus foi de que, por meio da sua revelação especial, ou da sua revelação ao nosso coração, nós pudéssemos conhecê-lo. E essa revelação especial, ela se dá por meio das Escrituras. Porque a revelação geral, ou a graça comum, é insuficiente para nos levar a conhecer a Cristo. Ela é insuficiente para nos levar a conhecer aquele que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Mas a revelação geral, ou a criação, produz também, ou pode produzir em nós, um anseio de conhecermos a Deus e de encontrarmos a Deus. E isso está no nosso coração, de alguma forma está no nosso coração. E quando nós observamos a imensidão da criação, isso também vai estimulando o nosso desejo de conhecer a Deus. O segundo ponto da Confissão de Westminster, que ele trata, diz assim:
Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea. Dessa forma, Deus criou o homem, macho e fêmea, com alma racional e imortal, e dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. E esse finalzinho que eu quero chamar a sua atenção. Tendo a lei de Deus escrita no seu coração e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Além dessa lei escrita no coração, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Esse segundo ponto mostra como Deus, Ele de fato quis, e não só quis, como se revelou ao coração do homem, verbalmente. A gente vê isso claramente em Gênesis. Deus todos os dias vinha e falava com Adão e Eva, e ao falar Ele se revelava, e esta era a revelação especial, né, que a gente chama na teologia. Esta revelação, né, como eu disse, ela não pode ser vista simplesmente ao observarmos a natureza, ou observarmos a criação. Ela só pode ser vista, só pode ser recebida através da comunicação direta de Deus ao nosso coração, que trabalha também na nossa razão. Quando nós olhamos um pouco mais detalhadamente, então, para esses 6 primeiros versos do Salmo 19, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, em primeiro lugar, a criação se manifestando dessa forma, né, mostrando que Deus existe, mas a gente vê a criação revelando essa existência de Deus, de maneira que a gente possa perceber de alguma forma, e estimular o nosso coração a buscarmos a Deus. Então veja, por exemplo, no verso 2. No verso 2 diz: um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O que eu quero extrair desse verso aqui? E dos 6 primeiros eu quero me deter somente ao verso 2 e ao verso 4. O que nós podemos extrair desse verso que a natureza está revelando, está mostrando? O significado básico do verbo declarar aqui, né, um dia declara isso a outro dia, é transbordar. O Samuel falou um pouquinho disso, né, já nas suas últimas ministrações, e nós tivemos uma reunião também na segunda-feira, né, uma reunião com o serviço de música da nossa igreja, e ele falou também um pouquinho sobre isso, sobre transbordar, fazendo uma aplicação à questão da adoração. E esse verbo justamente tem esse significado central. O declarar aqui é o transbordar. Então, a declaração que um dia faz para outro dia, nesse verso, significa que um dia transborda a magnífica presença e o conhecimento de Deus, dia após dia, noite após noite. Ela vai transbordando esse conhecimento. Isso aponta para o chamado missional da igreja, o chamado missionário que todos nós temos. E qual é esse chamado? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, como seres criados por Deus, todos os dias nós devemos transmitir o conhecimento de Deus a toda criatura e anunciar que o Deus Criador está presente. E Ele não só está presente, Ele está presente e está atuante. Ele está presente, atuante e mantém todas as coisas sob o seu controle absoluto. Essa é a nossa missão, anunciarmos a presença de Deus, anunciarmos que o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui e Ele está realizando a sua obra em nosso meio. Ele controla todas as coisas. Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus presente, que fala conosco, que se revela. Essa é a nossa missão.
anunciarmos a Jesus Cristo, anunciarmos que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao mesmo tempo, é nossa missão anunciarmos a condição que a humanidade está longe de Deus, e por causa disso está condenada pelo pecado ao inferno. E aí nós anunciamos as boas novas, é a nossa missão. Isso deve ser o nosso propósito de vida, transbordarmos a presença de Deus, transbordarmos da glória de Deus, onde quer que nós estivermos. Se a própria natureza, a própria criação faz isso, nós que somos, como eu disse na ministração, na exposição do Salmo 8, nós que somos a coroa da criação de Deus, e recebemos essa responsabilidade, nós não podemos nos eximir disso. Nós não podemos nos eximir dessa responsabilidade que Deus nos deu, de manifestarmos e transbordarmos a sua glória e a sua presença onde quer que nós estivermos. Por isso Ele coloca, ou nos coloca, como luz onde quer que nós estivermos, para nós refletirmos a sua luz, o seu amor, a sua graça e a sua glória. O verso 4, que diz: mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo, e ali pôs uma tenda para o sol. Nesse verso, a primeira parte desse verso, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, a gente tem que pensar o seguinte, que apesar de todo o contexto assim, imediato desse verso, se nós levarmos em consideração um contexto um pouco mais amplo desse salmo, e também ampliarmos para um contexto, ou para o contexto de toda a Escritura, talvez a melhor tradução aí para a sua voz se faz ouvir por toda a terra, seja: a sua linha de medir estende-se por toda a terra. Daqui a pouco você vai entender. Quando nós olhamos para os versos seguintes, que a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos perceber que justamente esta tradução, de a sua linha de medir estende-se por toda a terra, talvez se adeque melhor. Isso porque nos versos a partir do verso 7, vai falar justamente daquilo que eu disse há pouco, da revelação especial de Deus, da revelação especial da lei de Deus, e o que ela promove em nossas vidas. Por exemplo, o verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja que é justamente a perfeição da lei de Deus, e como Deus conduz, controla, cuida, protege e até limita a criação, que deve despertar na nossa mente, no nosso coração, como a nossa própria vida deve ser conduzida. Se Deus estabeleceu leis que regulam toda a criação, essas leis que Deus estabeleceu também devem regular a nossa vida, devem conduzir a nossa vida. Então eu quero agora me deter, principalmente nesse segundo bloco aqui, dos versos 7 ao 10. Quando Davi diz aqui, e eu quero que você tenha em mente justamente o verso 2 e o verso 4, onde no verso 2 nós vemos que a criação transborda o conhecimento de Deus, um dia para o outro dia e uma noite para outra noite, e no verso 4, que a lei de Deus, ou a voz de Deus, quando se faz ouvir, significa que a sua linha de medir se estende por toda a terra. Tenha essas duas questões na sua mente a partir de agora, Então, primeira coisa, quando Davi ele diz aqui da lei do Senhor, quando ele faz menção da lei, ele está fazendo menção, evidentemente, às referências que ele tinha. E quais eram as referências que ele tinha? A Torá.
A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Esse termo, né, também pode ser usado ou pode ser traduzido como a autorrevelação de Deus. A Torá, ela tem origem, a palavra Torá, né, tem origem no verbo que significa ensino e instrução. Ensino e instrução. Lembrando que a Torá representa os 5 primeiros livros da Bíblia. É claro que eles não tinham só esses livros, mas o principal que eles tinham era, ou que eles se baseavam, eram esses 5 primeiros livros, que é a revelação de Deus para Moisés, tá? Então, a palavra Torá, e eles usaram justamente essa palavra, porque ela significa ensino e instrução. Então, Deus transmite esse ensino e a sua instrução diretamente ao coração do homem, por meio da revelação da sua palavra. Foi o que ele fez com Moisés. Deus revelou a sua palavra, e por meio da sua palavra, ele instrui, ele dirige, ele ensina o homem, o ser humano, como ele deve viver. Louis Berkhoff, no seu sumário, né, da doutrina cristã, ele diz o seguinte: a Bíblia é o livro da revelação especial de Deus. Esta é uma revelação na qual as palavras e os feitos se completam mutuamente. As palavras interpretam os feitos, e os feitos, confirmam as palavras. Então, a gente percebe que por meio da Bíblia, nós temos essa revelação direta de Deus ao nosso coração. Tem uma frase que é atribuída a Calvino, mas pelo menos aonde eu li, não diz que foi ele de fato quem falou isso, mas historicamente atribuída a ele, que diz o seguinte: a natureza nos revela apenas as mãos e os pés de Deus, mas as Escrituras nos revelam seu coração. Então veja, a natureza nos revela apenas as mãos e os pés de Deus, mas as Escrituras nos revelam o seu coração. Por isso, a linha, ou a tradução como linha de medir, no verso 4, talvez seja um pouco mais adequada. Nós podemos, se quisermos usar, né, a menção que ele faz aqui, né, da voz de Deus no verso 4, a gente pode dizer que a voz de Deus ecoa como lei sobre toda a criação. A respeito dessa lei, né, que se estende por toda a terra, a nossa confissão de fé, a confissão de fé da nossa igreja, diz o seguinte: se você nunca leu, nunca ouviu, você vai ouvir agora. A nossa confissão de fé diz: cremos na inspiração divina, veracidade e integridade da Escritura, tal como revelada originalmente, e sua suprema autoridade em matéria de fé e conduta. Vou ler novamente. É a confissão de fé da nossa igreja. Cremos na inspiração divina, veracidade e integridade da Escritura, tal como revelada originalmente, e sua suprema autoridade em matéria de fé e conduta. Isto é, nós entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Nós nos baseamos e nos fundamentamos nas Escrituras para viver. As Escrituras determinam o modo como nós devemos nos relacionar com Deus, e também determina a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Pelas Escrituras, Deus determina o nosso modo de pensar e enxergar o mundo. Pelas Escrituras, Deus determina até mesmo o nosso vocabulário. Perceba que quanto mais nós nos relacionamos com Deus e aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, mais o nosso vocabulário se adequa à maneira como Deus se expressa através das Escrituras. Por meio das Escrituras, Deus determina como nós devemos viver e nos comportarmos nesse mundo. A segunda questão que eu quero levantar aqui sobre isso é que como Davi, a partir do verso 7, ele faz uma lista destacando as virtudes da lei de Deus e como ela é incomparavelmente superior e totalmente eficaz.
E se você nunca leu o Salmo 119, porque você acha que ele é grande demais, leia o Salmo 119. Por quê? Na minha concepção, se eu tivesse que dar um título para o Salmo 119, apesar dele já ter um, eu diria o seguinte, na verdade eu digo o seguinte, para mim mesmo, né, acerca do Salmo 119, que é uma declaração de amor à palavra de Deus. Porque se você ler o Salmo 119, você vai ver que realmente ele é uma declaração de amor à palavra, aos preceitos, aos mandamentos, às ordens que Deus dá. Mas eu quero destacar aqui como Davi, ele elenca essas virtudes de Deus por meio, as virtudes da lei de Deus. No verso 7, na parte A, ele diz que a lei é perfeita e revigora a alma. Na parte B do verso 7, ela é confiável e torna os simples sábios. O verso 8, na parte A, os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Na parte B do verso 8, os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. No verso 9, na parte A, o temor do Senhor é limpo ou puro, né? E dura para sempre. Na parte B do verso 9, os juízos ou decretos do Senhor são verdadeiros, são firmes e completamente justos. Vamos pensar um pouquinho mais nessas virtudes. Voltando para o verso 7, ele diz que a lei é perfeita e confiável. A palavra hebraica usada aqui por Davi para perfeita é tamim, que significa perfeição ou algo irrepreensível. No sentido mais amplo, né, já que eu estou falando tanto de amplitude, né, no sentido mais amplo, nós podemos afirmar que esta palavra significa algo que é completo, que é inteiro, que não tem mancha, não tem falhas. A lei de Deus não tem falhas. A lei de Deus, ela é pura, ela é completamente limpa, ela é santa. Se formos resumir numa única palavra, a lei de Deus é santa. Quando nós aplicamos essa palavra em nossas vidas, ela tem o poder de nos santificar. A palavra de Deus tem o poder de nos santificar e de nos tornar uma pessoa diante de Deus irrepreensível. Não porque nós nos tornamos repreensíveis simplesmente por praticarmos religiosamente a palavra de Deus, mas por causa daquilo que ela faz em nós. Ela nos transforma e nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. Ela vai nos conduzindo cada vez mais para sermos a imagem do Deus Todo-Poderoso. E quanto mais parecidos com Cristo nós somos, mais irrepreensíveis nós também nos tornamos, mais íntegros nós nos tornamos. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos lavar da nossa culpa e de nos regenerar. A palavra de Deus faz isso conosco. No verso 8, ele diz que a lei é reta, é pura, justa. Ela ilumina os olhos. Significa que a lei do Senhor contém a mais profunda pureza moral. E por isso ela gera em nós essa pureza moral. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 3, versos 19 e 20, o seguinte: ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o que a lei aponta? A lei, inclusive principalmente talvez nas cartas de Paulo, a lei sempre vai apontar para a nossa condição de pecadores diante de um Deus santo. E das carências que nós temos. Qual é a maior carência da humanidade? Não é ter dinheiro, não é ter muitos bens. A maior carência da humanidade é a carência da misericórdia e da graça de Deus, por causa da nossa condição de pecadores. O que nós mais precisamos é da misericórdia e da graça de Deus. E ela é revelada e nos é dada por meio de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Paulo, no capítulo 5, versos 20 e 21, ele diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse.
Mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Então a lei mostra o caminho através do qual nós somos lavados e redimidos. Ela é correta em cada ponto, ela é correta em cada apontamento. A lei de Deus é perfeita. Por isso a lei de Deus pode promover em nosso coração esperança, ela promove em nosso coração alegria, ela traz luz ao nosso entendimento, ela ilumina os nossos olhos, e assim ela restaura e redime a nossa alma. No capítulo 15, verso 4 de Romanos, Paulo diz: porque tudo que foi escrito no passado, foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, seguir as Escrituras, seguir a lei de Deus como regra de fé e conduta, nos move em feliz e prazerosa obediência. No verso 9, Davi ele começa esse verso, apontando primeiro para a resposta que nós devemos dar a Deus ao sermos expostos à sua lei. Ele fala de temor. O temor ele envolve o medo, o medo da punição, mas principalmente o temor, ele mostra a reverência que nós devemos ter diante de Deus, a reverência a Deus. Essa reverência é uma expressão de total, absoluto, incomparável e profundo respeito e amor por Deus. Agora, o que produz esse temor reverente? Davi diz que são os decretos e os juízos de Deus. E esses decretos e juízos são totalmente, completamente firmes, estáveis e imutáveis. Então, quando nós somos expostos à lei de Deus, quando nós somos expostos à palavra de Deus, ela vai promover temor no nosso coração. E esse temor vai nos levar a esta reverência a Deus, vai nos levar a respeitarmos quem Deus é, porque por meio das Escrituras Deus revela quem Ele é, e ao sabermos e conhecermos quem Deus é, nós não podemos ter uma outra reação a não ser adorá-lo, a não ser respeitá-lo. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais respeito nós vamos ter por Ele, mais reverência nós vamos ter por Ele, ou seja, mais temor nós vamos ter por Ele. E a Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Então, nesses versos aqui do Salmo 19, o temor do Senhor, ele é mostrado para nós, ou ele é transmitido para nós, como aquele, não vou dizer sentimento, mas aquela ação da palavra de Deus, que nos purifica e que nos limpa, nos lava, para estarmos diante de Deus. Então, aquele que tem temor, é aquele que foi lavado, é aquele que foi purificado, aquele que foi limpo, pelo poder e ação da palavra de Deus em nossos corações. E é justamente isso que molda a nossa atitude mental, a nossa atitude moral, e nos torna agradáveis diante de Deus. No verso 10 ele diz que a lei, ele diz o que a lei provoca nos nossos corações e em nossas vidas. E o que ela provoca? Quando nós conhecemos a lei de Deus dessa forma, ela provoca prazer, ela provoca alegria. Ele diz: são mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Ele está dizendo aqui que a lei de Deus gera um prazer que as riquezas desse mundo não vão gerar. Está dizendo que a lei de Deus gera uma alegria no nosso coração e uma satisfação que o reconhecimento do mundo nunca vai poder gerar no nosso coração. Quando nós experimentamos o que a lei de Deus produz em nós, nós passamos a desejá-la mais do que riquezas. Por isso Davi disse que a lei é mais desejável que o ouro,
e ele estava falando como rei, não como aquele que outrora foi o pastor de ovelhas. Ele está falando como um rei. E se você ler lá o livro de Crônicas, mesmo 1 Reis, você vai ver que quando ele desejou construir o templo, né, depois de toda a confusão que ele mesmo acabou gerando, Deus fala para ele: você não vai construir o templo? Ele falou: ok, Deus, eu não vou construir, mas eu vou, tudo aquilo que eu puder dar, de recursos financeiros eu vou dar. E ele deu, não só do tesouro real, mas do seu próprio tesouro. Ele deu muito ouro, muita prata, muitos recursos para que o templo fosse construído. Então, quando nós entendemos como a lei de Deus age em nossas vidas, nós encontramos esse inestimável valor, e temos a palavra de Deus como esse inestimável valor que é a revelação de Deus para nós. Nós encontramos nela a firmeza e a verdade absoluta, nós encontramos nela a justiça, nós vemos que ela é totalmente confiável. Dessa forma, a lei de Deus não só estabelece como toda a criação deve se portar, ela estabelece e nos adverte quais são os princípios que devem reger a nossa vida e a nossa conduta. E esse é o ponto, né, indo para o final dessa mensagem, que eu quero ressaltar: que assim como a lei de Deus rege de uma forma rígida, né, a conduta e como todas as coisas que foram criadas devem existir, e toda a existência da criação, ao se submeter à forma como Deus estabeleceu que ela deve existir, glorifica a Deus, nós também devemos nos colocar debaixo dessa lei e permitir que ela venha reger a nossa vida e a nossa conduta. Devemos entender que não existe lei sem pena, e não existe pena sem lei, ok? Deus seria injusto ao punir o pecador se não houvesse previsão de pena para o pecado. É por isso que nos versos 11 ao 14, Davi, ele faz um autoexame, ele se examina à luz do ensino e da instrução de Deus, nesta auto-revelação que Deus faz pelas Escrituras. Verso 11, Davi mostra a perfeição da lei, que nos adverte a respeito dos efeitos do pecado que tomou o lugar da lei no nosso coração. O pecado, né, verso 12, quando ocupa o lugar da presença de Deus e da palavra de Deus no nosso coração, exerce o seu poder nos dominando e nos cegando, e nos impedindo de ver a nossa condição de pecadores perante um Deus santo. Paulo também vai nos advertir sobre isso, né, quando lá em 1 Coríntios 11, 28, né, quando ele está falando no contexto da ceia, né, ele mostra que as Escrituras devem ser a linha de medir de Deus, através da qual nós devemos examinar a nossa vida. Se olharmos novamente para o Antigo Testamento, agora em Isaías 28, 17, né, o que Deus diz através de Isaías? E farei do juízo a linha de medir, e da justiça, o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. Em Amós capítulo 7, versos 7 e 8 diz: e ele também me mostrou o seguinte: vi o Senhor junto a um muro construído, em conformidade com o prumo, e ele segurava um prumo na mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que vês? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: vê que porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Então o que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus, ela é essa linha de medir que estabelece e julga a nossa maneira de viver. Deus coloca um prumo, né? Quem já mexeu com construção sabe qual é a função de um prumo. Às vezes se eu estivesse construindo um muro, por exemplo, eu estou lá, né, colocando um tijolo em cima do tijolo, tal, né, e estou olhando, opa, tá legal, tal. Mas se colocar um prumo no muro que eu construir,
né? Na minha visão, o muro está assim. Coloca o prumo, o muro está assim. Está torto, por quê? Porque não foi construído dentro da linha correta, ou no ângulo certo, da maneira correta. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, segundo os nossos próprios conceitos, está tudo certo na nossa vida. Mas quando nós comparamos a nossa vida à lei de Deus, à palavra de Deus, a gente vê que nós estamos fora do prumo. E Deus claramente diz que Ele coloca o seu prumo no meio do seu povo, justamente para que a gente possa ver como está a nossa vida diante do Deus que é santo. É com isso em mente que Davi então termina esse salmo orando e demonstrando uma disposição para se adequar à palavra de Deus, às suas leis, aos seus preceitos e aos seus mandamentos. Olha o que ele diz no verso 14: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Dessa forma, e com toda a reverência do nosso coração, né, nós devemos nos moldar à palavra de Deus, entendendo que é por meio dela, por meio da palavra de Deus, que Ele nos dirige, que Ele controla a nossa vida, que Ele cuida de nós, que Ele nos protege, que Ele nos mede e que Ele nos conduz de forma que possamos estar na direção certa, da forma correta, termos uma vida agradável. Mateus capítulo 24, 35 diz: o céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. E se vocês me permitirem uma recomendação final nessa mensagem, uma vez que a gente sabe que Deus ordena toda a criação, isto é, que Ele estabelece a forma como tudo deve existir, e Ele ordena também a nossa vida por meio da sua palavra, que nós encontremos alegria e satisfação em nossa total submissão à sua lei. Que a nossa conduta de vida nessa alegre e consciente submissão transborde dia após dia o conhecimento de Deus em todos os lugares que nós estivermos e para todas as pessoas com quem nós tivermos contato e acesso. Que isso fique no nosso coração, que a gente possa transbordar da presença de Deus, que a gente possa transbordar da graça de Deus. Por quê? Porque é uma pergunta que ecoa no coração de toda a humanidade. E qual é essa pergunta? Onde está Deus? Principalmente diante das tragédias. O mundo se pergunta: onde está Deus? E não podemos nos eximir disso, porque muitas vezes, diante das questões que nos afligem, a gente pergunta: Deus, onde está o Senhor? Nem sempre isso vem como uma dúvida, no sentido de que a gente não crê que Deus está presente. Muitas vezes a gente faz essa pergunta desejando a manifestação de Deus, mas corriqueiramente ela vem: Deus, onde está o Senhor? E se a gente olhar para as Escrituras, as Escrituras também vão mostrar que essa pergunta percorre vários textos da Bíblia. Salmo 79, verso 10, diz isso. Você pode ler depois. Salmo 42, verso 3, também diz isso. Não é? O salmista diz no Salmo 42: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Salmo 115, verso 2 também fala sobre isso. Aí as nações perguntando, né, onde está o Deus deles. Joel capítulo 2, verso 17 vai falar sobre isso. Até mesmo Jesus, né, quando estava lá na cruz, ou enquanto ele estava na cruz, alguns disseram, né, confiou em Deus que Ele o livre, se lhe quer bem, porque confiou em Deus que Ele o livre, que Ele o livre agora se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Em outras palavras, o que eles estavam falando? Se Deus existe, onde que está Deus para livrá-lo? Mais um texto que eu quero citar, não vou ler, mas que eu recomendo que você leia, Isaías 40, verso 9.
Aliás, eu vou ler esse texto sim, esse verso. Isaías 40, verso 9. E eu quero até te convidar a abrir nesse texto. Isaías 40, verso 9. Porque ele é muito emblemático e ele tem muito significado em relação à nossa missão como igreja. Diz assim, leia comigo. Ó mensageiro de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Ó mensageiro de boas novas a Jerusalém, levanta bem alto a voz, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. Se há uma pergunta no mundo, se há uma pergunta no coração da humanidade, se há uma pergunta no nosso coração que diz: onde está Deus? O que Isaías diz aqui? Isaías diz: vocês que foram chamados para serem a minha igreja, vocês que são o meu povo, vocês que são aqueles que eu escolhi para ser um povo escolhido, o meu povo escolhido, eu vos envio com a melhor e mais profunda e significativa mensagem de todos os tempos, uma mensagem que não pode ser superada por nenhuma outra mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que são as boas novas. E estas boas novas dizem que Jesus morreu lá na cruz pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou e nos deu uma promessa de que nós viveremos eternamente com Ele. Esta é a mensagem que nós carregamos. Então Deus diz: vocês que foram chamados, vocês que são o meu povo, vocês que são a minha igreja, levantem a voz bem alto e digam e respondam para o mundo: aqui está o vosso Deus, aqui está o Senhor, aqui está o Senhor. Nós somos aqueles que carregam esta mensagem. Que a nossa vida transborde com esta mensagem, que a nossa vida transborde com a presença de Deus, que a nossa vida transborde o conhecimento de Deus, como diz o pastor Adão sempre, né? Que nós sejamos a igreja do Deus vivo, a igreja viva do Deus vivo, que sejamos a igreja viva do Deus vivo, que transborda da lei de Deus, transborda da presença de Deus. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nesta manhã. Que nós sejamos conduzidos pela palavra de Deus, que nós sejamos cheios dessa palavra e nos submetamos a ela, que ela de fato seja a nossa única regra de fé e conduta. Amém? Amém. Eu quero convidar você, antes de você se levantar, que você recline a sua cabeça e você pense nesse momento, reflita na sua própria vida e se examine o quanto você está transbordando da presença de Deus, o quanto você está transbordando da palavra de Deus. Pense nisso por um instante. Senhor Deus, diante da tua palavra, e vendo como o Senhor criou todas as coisas e ordena todas as coisas, como o Senhor estabeleceu leis para a existência de tudo aquilo que há, e vendo como o Senhor nos criou de uma forma tão maravilhosa e tão poderosa, e revelou ao nosso coração a tua palavra, a tua lei, nós pedimos a ti, Senhor, que nos ajude a viver segundo a tua palavra, Pai. Nós que tantas vezes nos desviamos dela, nós que tantas vezes resistimos à tua palavra, que a tua graça irresistível rompa com a resistência do nosso coração e da nossa mente, e nos leve a amar a tua lei, nos leve a amar a tua palavra, e nos leve a transbordar da tua presença e do conhecimento das Escrituras. Que o Senhor possa resplandecer o teu rosto sobre nós, que o Senhor possa resplandecer a tua luz sobre nós, e onde quer que estivermos, que a tua palavra, Senhor, possa transbordar das nossas vidas,
que o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar sejam de fato um reflexo e uma resposta para esse mundo que resiste ao Senhor, resiste à tua palavra, mas ao mesmo tempo, diante das grandes tragédias e calamidades que o afligem, eles perguntam: onde está Deus? Que ao olharem para nós, eles possam ter essa resposta. Não porque nós somos especiais, mas porque nós carregamos a mensagem do Evangelho, mas porque nós temos a mensagem mais poderosa e mais transformadora que jamais foi dada ao ser humano. Nós temos a mensagem das boas novas, que o mundo possa olhar para nós e possa obter essa resposta, de que o Senhor está presente, que Tu és Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.